Uma mulher grávida de 7 meses despenca de uma escadaria de mármore em um hotel de Manhattan, após ser empurrada pelo seu marido milionário em um acesso de raiva. Ele acredita que pode acobertar tudo com dinheiro, influência e uma versão manipulada dos fatos, mas desconhece a quem subestimou. Ela é filha de um ex-promotor federal capaz de desmantelar qualquer mentira, revelar provas ocultas e levar a verdade a público, custe o que custar. O que se segue é uma batalha intensa, onde poder, medo e culpa colidem com uma busca implacável por justiça. E o final, acredite, ninguém verá. A escadaria de mármore do Hawthorne Grand Hotel reluzia sob as luzes suaves e quentes que se estendiam pelo corredor como uma fita dourada. Eram 22 ou 7 de uma tranquila noite de terça-feira em Manhattan, tarde o suficiente para que a maioria dos hóspedes estivesse em suas suítes ou no bar do lobby. O corredor do 15º andar estava quase silencioso, o tipo de quietude que fazia cada passo ecoar. O ar tinha um leve cheiro de polidor de limão. Uma câmera de segurança estava no canto superior, acima da moldura decorativa. Sua pequena luz vermelha brilhava fixamente, mas uma grande placa ornamental de bronze bloqueava parcialmente metade do seu campo de visão. Qualquer pessoa que passasse assumiria que ela era antiquada ou mal instalada. Na verdade, ela ainda estava gravando. Uma mulher americana branca, grávida de 7 meses, caminhava cuidadosamente pelo corredor com uma das mãos segurando a barriga. Seu vestido de gestante, um midi de musseline creme suave com cintura império, movia-se suavemente a cada passo. Ela usava saltos baixos e largos para maior estabilidade, mas mesmo assim, eles tornavam seu andar mais lento do que o habitual. Suas bochechas pareciam levemente coradas. Sua gravidez havia entrado na fase mais delicada do 3º trimestre, e seu obstetra havia-a aconselhado apenas uma semana antes a evitar estresse desnecessário, movimentos bruscos e quedas. Mas ela estava ali mesmo assim, presa em um momento que nunca antecipou quando a noite começou. Atrás dela, caminhava o marido, um milionário americano branco em um terno azul marinho com o botão superior da camisa desabotoado. Ele carregava tensão nos ombros e irritação em cada passo. Parecia um homem acuado, um homem cujo mundo, cuidadosamente construído, estava começando a ruir. Ele segurava uma pilha dobrada de documentos legais na mão direita, as páginas amassadas pelo aperto constante. Sua voz, baixa e estridente, espalhou-se pelo corredor. Você tinha um único trabalho esta noite. Uma coisa simples: assinar os papéis e me apoiar. Ela não olhou para trás. Em vez disso, continuou avançando em direção ao patamar da escada. Sua respiração se aprofundou pelo estresse que ela não conseguia mais esconder. Eu disse que não posso assinar nada sem ler. E esta é a propriedade que herdei da minha mãe. Não é algo que posso simplesmente entregar. Seus passos aceleraram. Essa propriedade é a chave para fechar o negócio. Meus investidores querem uma garantia real. Eles não vão esperar para sempre. Ela parou no topo da escadaria e se virou, os olhos cansados, mas decididos. Você nunca disse que estava em apuros. Nunca disse que precisava da minha herança para salvar o seu negócio. Não são apuros. É estratégia. Ele retrucou, mas o tremor em sua voz o traiu. O olhar dela se aguçou. Eu vou ligar para o meu pai amanhã. Ele sabe como lidar com situações assim. Ele ficou imóvel. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. O único som era o zumbido distante do sistema de ventilação do hotel. A menção de seu pai sempre fora um ponto de pressão. Seu pai,
um promotor federal aposentado do Distrito Sul de Nova York, agora um investidor independente abastado, tinha o tipo de mente analítica que podia desmantelar qualquer mentira. O marido dela sabia disso. Ele o temia mais do que a ruína financeira. Quando ela recuou em direção à escada, sua frustração disparou como uma faísca atingindo a gasolina. "Você não vai ligar para ele", ele disse. As palavras saíram entre dentes cerrados. "Eu não vou assinar nada esta noite", ela respondeu. "Estou exausta e vou para o nosso quarto. Podemos conversar pela manhã. Você não vai se afastar de mim de novo." Ela colocou a mão no corrimão enquanto sua barriga ficava tensa sob o estresse. Uma onda de desconforto percorreu seu abdômen, o tipo de contração uterina sobre a qual seu obstetra havia alertado. "Por favor, eu preciso descansar", ela disse, mas ele se aproximou, perto demais. A câmera, parcialmente bloqueada pela placa decorativa, capturou apenas o ângulo do ombro dele, o movimento do braço dele se levantando e a mudança abrupta em sua postura ao alcançá-la. A lente não conseguiu ver sua mão. No entanto, capturou o suficiente. "Não me vire as costas", ele disse de repente. Sua voz se elevou o suficiente para quebrar o silêncio controlado do corredor. Ela estremeceu. "Você está me assustando, Ben. Talvez agora você escute." Ela recuou, com a intenção de criar distância. Em sua condição, até mesmo um pequeno passo carregava risco. O calcanhar dela encontrou a borda do primeiro degrau. Ela estendeu a mão para o corrimão com a mão livre, mas o marido fechou o espaço entre eles. A câmera gravou o balanço repentino do braço direito dele, o impulso para a frente de seu torso e, em seguida, o movimento abrupto para fora que precedeu a queda dela. Não houve tropeço. Ela não perdeu o equilíbrio. Seu corpo se afastou dele em um movimento consistente com a força, não com um passo em falso. No momento em que o braço dele se estendeu, ela perdeu o equilíbrio. Sua respiração foi interrompida. Sua mão escorregou do corrimão. Então, a gravidade assumiu o controle. Seu corpo caiu, atingindo o primeiro degrau de mármore com um baque seco que ecoou pelo corredor. Ela gritou. Um som fraco e de pânico. Seu vestido creme se espalhou enquanto ela deslizava por vários degraus, parando finalmente quando seu lado colidiu com a parede do patamar. Ela se encolheu instintivamente ao redor do abdômen, sua respiração ofegante, o rosto contorcido de dor. Sua gravidez tornava cada movimento perigoso. Ele ficou imóvel por uma fração de segundo, horror e cálculo cruzando seu rosto. Depois correu escada abaixo, agachando-se ao lado dela com uma urgência que parecia preocupação, mas soava como uma performance. "Jesus, por que você não estava olhando para onde pisava? Eu te disse que esses sapatos não eram seguros." Ele sussurrou asperamente. Sua voz tremeu. "Você me empurrou. Eu sei que empurrou. Pare. Apenas pare de falar." Ele olhou para a câmera, os olhos semicerrados, e depois sibilou baixinho. "Ninguém vai acreditar nisso. Você me entende?" Ela agarrou a barriga, lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor irradiava pelo seu centro, profunda e imediata. Aos 7 meses, qualquer queda assim era uma emergência obstétrica. Ela sabia disso. Ele também sabia. O corredor permaneceu silencioso. Nenhum hóspede passou. Nenhum funcionário. Nenhuma testemunha. Apenas a câmera, meio cega, mas gravando, viu a verdade. Por vários segundos após a queda, o corredor do 15º andar do Hawthorne Grand Hotel permaneceu tão silencioso que parecia irreal, como se todo o prédio estivesse prendendo a respiração. A mulher grávida jazia perto do patamar, seu vestido de musseline creme espalhado ao redor dela, como uma poça instável de tecido. Seu corpo se encolheu instintivamente em proteção. Aos 7 meses,
Mesmo uma pequena queda era considerada um sinal de alerta médico. Aquilo não foi pequeno. A dor latejava em seu abdômen em ondas agudas. Ela podia sentir seu coração acelerado e sua respiração ofegante. O marido ficou sobre ela por um momento, paralisado entre choque e estratégia. Depois se agachou ao lado dela, mas ela se encolheu de seu toque. A voz dela saiu em um sussurro fino e trêmulo. Você me empurrou. Eu sei que empurrou. Ele balançou a cabeça com força, seu tom controlado, mas agudo. Você escorregou. Pare de dizer coisas que não fazem sentido. Ela tentou respirar devagar, mas a pressão dentro de sua barriga apertou novamente. Sua mão apertou o corrimão, os nós dos dedos brancos. Algo está errado. Eu preciso de ajuda. Por favor, ligue para alguém. Ele olhou para a pequena câmera no canto superior do corredor. A placa decorativa de bronze bloqueava metade da lente. No entanto, a luz indicadora vermelha piscava firmemente. Ele calculou rapidamente. Uma ambulância significava funcionários do hotel. Funcionários do hospital significavam perguntas obrigatórias. Perguntas significavam perigo. Antes que ele pudesse decidir, passos ecoaram do outro lado do corredor. Um segurança do hotel, um homem americano branco na casa dos 30, vestindo um uniforme polo preto com o emblema do hotel, aproximou-se em passo rápido. Seus olhos se arregalaram quando ele viu a cena. Senhora, a senhora está bem? Devo chamar por assistência médica? O marido se interpôs diretamente entre eles, como se estivesse a protegendo da visão. Ela tropeçou na escada. Está grávida e cansada. Ela só precisa de um momento. Isso é tudo. O guarda parecia incerto. Olhou de volta para a mulher. Ela estava pálida, suando e respirando com os dentes cerrados. Sua angústia era óbvia. Senhora, a senhora gostaria que eu ligasse para alguém? Posso avisar a recepção ou ligar para os serviços de emergência médica. Ela abriu a boca para responder, mas o marido a interrompeu rapidamente. Ela disse que só precisa de um momento. Eu posso cuidar dela. O senhor pode nos dar espaço? O guarda franziu a testa. Olhou de volta para a mulher. Ela estava segurando o estômago, o rosto tenso de dor. Algo no tom do marido o deixou tenso. Senhor, eu tenho que seguir o protocolo. Qualquer incidente envolvendo uma queda, especialmente com uma hóspede grávida, requer um relatório. É política. O marido se inclinou para mais perto do guarda e baixou a voz. Escute, não precisa fazer nada. Não houve queda, entende? Sem relatório, sem papelada. O guarda ficou rígido. Suas sobrancelhas se juntaram. Ele olhou novamente para a mulher. Ela estava segurando o estômago, o rosto contraído de dor. Algo no tom do marido o deixou tenso. Senhor, eu tenho que seguir o protocolo. Pelo menos me deixe ligar para a recepção. Eles precisam estar cientes se um hóspede estiver ferido. O marido exalou bruscamente. Depois forçou uma expressão neutra. Tudo bem, ligue para eles, mas mantenha a simplicidade. Ela escorregou. Isso é tudo. O guarda assentiu relutantemente e pegou seu rádio. Antes que pudesse relatar, a mulher engasgou abruptamente, encolhendo-se quando outra onda de dor abdominal severa a atingiu. Sua voz quebrou. Por favor, algo está errado com o bebê. O maxilar do marido se apertou. Ele colocou a mão no ombro dela, mas ela a afastou. O guarda se aproximou, a preocupação superando a hesitação. Senhora, acho que devemos levá-la a um hospital. Ela sentiu fraqueza. O marido se virou rapidamente. Sim. Ligue para uma ambulância. Agora, o guarda fez a ligação, e em questão de minutos, 2 gerentes de hotel americanos brancos chegaram. Ambos usavam ternos azul marinho sob medida e mantinham uma compostura profissional, mas seus olhos mostravam preocupação ao avaliarem a condição da mulher. Senhor,
Recebemos o relatório. Devemos chamar uma ambulância imediatamente? Perguntou um deles. Já chamei, respondeu o guarda. O marido interveio. Ela escorregou no degrau superior. Eu disse a ela que aqueles sapatos não eram seguros. Isso é tudo o que aconteceu. Os gerentes trocaram olhares sutis. A expressão da mulher parecia muito assustada, muito angustiada para um simples tropeço. Um gerente se ajoelhou ao lado dela. Senhora, a senhora se lembra do que aconteceu? Ela tentou falar, mas estremeceu. Eu caí. Sua voz vacilou. Eu preciso de um médico. O marido acrescentou rapidamente. Ela está confusa. Está com muita dor. Apenas anote que ela escorregou. O gerente hesitou. As lágrimas da mulher corriam silenciosamente. Sua respiração irregular. Algo não estava certo. Antes que pudessem dizer mais, o elevador tocou e 2 paramédicos saíram correndo com seu equipamento. Eles se ajoelharam ao lado da mulher imediatamente. Senhora, a senhora pode me dizer onde dói? Minha barriga está com dor aguda. Continua apertando. Houve algum sangramento? Não tenho certeza. A senhora caiu da escada. Sim. Quantos degraus? 5 ou 6. Foi um acidente? Ela ficou imóvel. O paramédico olhou nos olhos dela, depois para o marido. Ele reconheceu a tensão. Trabalhadores de emergência médica nos Estados Unidos eram treinados para reconhecer possíveis indicadores de violência doméstica. Ela estremeceu. Por favor, me levem ao médico. Os paramédicos trocaram um olhar rápido que transmitia uma compreensão silenciosa. Eles a levantaram cuidadosamente para a maca, verificando a pressão arterial e a frequência cardíaca fetal no caminho. Um paramédico olhou para a barriga dela com preocupação. Precisamos monitorá-la imediatamente. Quedas no 3º trimestre podem ser perigosas. O marido a seguiu em direção ao elevador, o rosto tenso. Os gerentes se afastaram, incertos sobre o que acabavam de testemunhar. O guarda olhou fixamente para o chão, a culpa se revirando em seu estômago. Dentro do elevador, a mulher fechou os olhos, lutando para respirar em meio à dor. Ela agarrou a barriga protetoramente, rezando em silêncio para que o bebê ainda estivesse vivo. Atrás deles, no corredor vazio, a câmera de segurança continuou gravando. Mesmo com a visão obstruída, ela havia capturado muito mais do que qualquer um percebera. A ambulância entrou na baía de emergência do Hospital Mount Sinai, um pouco depois das 23h20. Os paramédicos empurraram a maca pelas portas de correr, com urgência praticada. As luzes fluorescentes derramavam-se sobre o chão polido, brilhantes e frias. As enfermeiras no balcão de triagem olharam para cima imediatamente. Uma paciente grávida em perigo acionava protocolos de prioridade, especialmente uma no 3º trimestre. Uma enfermeira se aproximou, com expressão calma, mas focada. 7 meses de gravidez. Dor abdominal após queda. Possível trauma uterino. Precisa de uma equipe de obstetrícia imediatamente. Os paramédicos assentiram. Ela caiu de vários degraus. Dor abdominal severa. Ainda sem sangramento confirmado. Pressão arterial ligeiramente baixa. Em questão de segundos, ela foi levada para uma sala de exames. A equipe médica se movia ao redor dela com a velocidade silenciosa de pessoas que entendiam o que estava em jogo. A mulher grávida jazia na cama, tentando regular a respiração. Cada movimento enviava outra pontada de dor pelo seu abdômen. Seu vestido havia sido cortado no centro para prepará-la para o exame. Sensores foram colocados em sua barriga para detectar a frequência cardíaca fetal. Seus olhos se moviam rapidamente pelo teto, aterrorizada com o que pudesse ouvir. O marido estava parado no canto da sala, os braços firmemente cruzados. Ele tentou manter uma expressão de preocupação,
mas seu pé batia rapidamente no chão de linóleo. Uma médica entrou, uma mulher americana branca, na casa dos 50 anos, com mechas grisalhas no cabelo e uma presença calma, mas autoritária. Eu sou a doutora Latham. Vou supervisionar seu atendimento, ela disse. Estamos monitorando seu bebê agora. Tente respirar normalmente. O monitor apitou firmemente por um momento. Então, outra contração de dor a atingiu, e ela engasgou novamente. A doutora Latham deu uma olhada no prontuário. Trauma nesta fase da gravidez pode causar descolamento de placenta. Precisamos agir rapidamente. O marido se endireitou. Foi um simples escorregão. Ela perdeu o equilíbrio. A doutora Latham não olhou para ele. Determinaremos a causa com base nos achados médicos. Agora ela é a prioridade. Por favor, recue. Uma enfermeira começou a avaliar seus hematomas. Havia uma marca vermelha clara em seu braço superior, onde ela havia sido agarrada no início da noite. Havia outra marca fraca ao longo de sua omoplata esquerda. A enfermeira anotou tudo no prontuário. Seus olhos se voltaram brevemente para o marido. Hospitais não acusavam pessoas diretamente, mas sempre prestavam atenção. Alguns minutos depois, um residente de obstetrícia trouxe uma máquina de ultrassom portátil. A sala caiu em um silêncio pesado enquanto o gel era colocado na barriga da mulher. A tela acendeu. O feto apareceu, levemente encolhido de lado. A frequência cardíaca piscava em ondas abafadas. "O bebê está sob estresse", disse o residente em voz baixa. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Por favor, ajudem meu bebê. Por favor, me digam que o bebê está bem." A doutora Latham respondeu gentilmente, mas com honestidade. "Estamos fazendo tudo o que podemos. As próximas horas nos dirão mais." A porta da sala se abriu de repente. Um homem americano branco alto, na casa dos 60, irrompeu, com o cabelo grisalho e os olhos aguçados pelo medo. Ele usava um blazer cinza, uma camisa Oxford e calças escuras. Era o pai dela. Alguém havia ligado para ele no momento em que ela chegou ao hospital. Ele cruzou a sala rapidamente e pegou a mão da filha. "Estou aqui, estou bem aqui", ele sussurrou. Ela desabou em lágrimas. "Pai, algo está errado. Eu sinto." Ele olhou para os monitores, os hematomas em seu braço, a postura rígida do marido no canto. Sua expressão mudou de preocupação para fúria contida. "Me diga exatamente o que aconteceu." Antes que ela pudesse falar, o marido interrompeu. "Ela escorregou. Foi um acidente." O pai dela se virou lentamente. Sua voz era calma, mas carregava uma vida de experiência legal. "Eu não estava falando com você." Então ele olhou de volta para a filha. "Me diga." Ela respirou fundo, trêmula. "Ele me empurrou. Pai, eu disse que ligaria para você. Ele ficou bravo. Eu perdi o equilíbrio. Tentei me agarrar ao corrimão, mas caí." O maxilar do pai dela se apertou. Ele não levantou a voz, não discutiu. Ele apenas absorveu as palavras dela e as armazenou como evidência. Anos passados, no Distrito Sul de Nova York, o haviam ensinado que a verdade era revelada com maior clareza em momentos como aqueles. Uma enfermeira se aproximou silenciosamente. "Senhor, precisamos manter a sala calma e focada. O senhor pode ficar, mas por favor, permaneça perto dela." Ele assentiu e se posicionou ao lado da cama dela, com a mão ainda em volta da dela. A presença dele acalmou a respiração dela, pelo menos por um momento. O marido deu um passo à frente. "Ela está confusa, está alterada. Este não é o momento de acusar ninguém de nada." O pai nem sequer olhou para ele. "Sente-se, ou saia da sala. Essas são suas opções." A tensão no ar ficou mais espessa, mas ninguém mais discutiu. A equipe continuou seu trabalho. Enquanto os médicos monitoravam a frequência cardíaca fetal,
o abdômen da mulher apertou novamente. Ela gemeu de dor. A doutora Latham verificou o monitor. Precisamos interná-la para observação contínua. Trauma nesta fase ainda pode afetar o bebê durante a noite. Precisamos observar sinais de sangramento ou sofrimento. Ela assentiu fracamente. O pai dela perguntou: é necessária cirurgia? Não neste momento, disse a doutora Latham. Mas se a placenta se separar ou a frequência cardíaca fetal diminuir mais, agiremos. As próximas 12 horas são críticas. A mulher agarrou a mão do pai com um medo renovado. O marido estava atrás deles, sua expressão ilegível, mas o tremor em seu maxilar denunciava uma preocupação de outro tipo. Não preocupação com o bebê, preocupação consigo mesmo. A equipe se preparou para transferi-la para uma sala de monitoramento na unidade de maternidade. Enquanto rolavam a cama da sala de exame para o corredor, o pai caminhou ao lado dela. Ele se inclinou. Eu acredito em você, ele disse em voz baixa. E isso não acabou. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. A dor continuou, pesada e implacável. Ela podia sentir seu bebê lutando, e enquanto o corredor do hospital se estendia à frente deles, com cada luz fluorescente piscando ao passarem, a sensação de uma verdade iminente o seguia de perto. A luz da manhã filtrou-se fracamente pelas persianas da sala de monitoramento da maternidade do Hospital Mount Sinai. A mulher grávida estava deitada ali há horas, entrando e saindo de um sono leve. Cada vez que abria os olhos, esperava que a dor tivesse ido embora. Nunca ia. Seu abdômen doía com uma pressão profunda e pesada, daquelas que se recusavam a desaparecer. Um suave bip do monitor cardíaco fetal enchia a sala. O ritmo havia sido inconsistente durante a noite, diminuindo mais vezes do que ela queria admitir. Seu pai havia dormido na cadeira ao lado de sua cama, ainda vestindo o blazer e a camisa do dia anterior. Sua postura permanecia tensa mesmo dormindo, como se ele não pudesse se entregar completamente ao descanso. Quando ela se mexeu, ele abriu os olhos quase imediatamente, inclinando-se para mais perto. Você está acordada, ele disse suavemente. Como se sente? Ela engoliu em seco. Ainda dói. Não para. Parece errado. Ele estendeu a mão, apertando a dela suavemente. Os médicos estão fazendo tudo o que podem. Eles vão verificar novamente em breve. Do outro lado da sala, sentado perto da janela, o marido passava o dedo pelo telefone, com o joelho batendo rapidamente. Ele havia ficado porque ir embora levantaria suspeitas, não por devoção. Seus olhares para os monitores eram raros. Seus olhos repousavam, em vez disso, em e-mails e chamadas perdidas de investidores, que estavam ficando cada vez mais impacientes. Uma enfermeira entrou. Ela estava calma, profissional, e carregava um prontuário na mão. Bom dia, vou verificar a frequência cardíaca fetal novamente. A mulher assentiu, preparando-se. A enfermeira aplicou mais gel na barriga dela, depois moveu lentamente o sensor Doppler pela pele. Um fraco eco de um batimento cardíaco piscou na sala, mas estava mais lento do que antes. A enfermeira franziu a testa por um momento, depois mudou de posição. O batimento se fortaleceu por um segundo e depois desapareceu novamente. A enfermeira manteve o tom firme. Vou notificar a doutora Latham. Seu bebê está mostrando sinais de estresse contínuo. Os olhos da mulher se encheram de medo. Sua respiração ficou irregular. Por favor, me diga que ainda há algo a ser feito. Nós não desistimos, respondeu a enfermeira. É por isso que estamos monitorando constantemente. Ela saiu para avisar a médica. O pai se levantou. Eu vou com ela, ele disse à filha em voz baixa. Eu quero saber exatamente o que eles estão vendo. Ele saiu da sala, mas o marido permaneceu sentado. Ele não tirou os olhos do telefone até que ela sussurrou. Você deveria estar aqui comigo.
Ele suspirou profundamente e finalmente largou o telefone. Eu estou aqui. O que mais você quer? Eu tenho reuniões acumuladas. Já estou perdendo tudo por causa disso. Por causa disso? Ela perguntou, sua voz embargada. Nosso bebê está em perigo. Ele fechou os olhos como se estivesse exausto. Eu sei, mas repetir isso não ajuda. Antes que ela pudesse responder, a doutora Latham entrou com 2 residentes. O pai estava de pé ao lado da médica com uma expressão grave. A doutora Latham se aproximou da cama. Revisamos os resultados do monitoramento noturno. Houve um declínio contínuo na frequência cardíaca fetal. Isso pode ocorrer quando um trauma causou complicações internas. Precisamos nos preparar para a possibilidade de que o bebê não consiga manter um ritmo saudável. A mulher prendeu a respiração. Você está dizendo que estamos perdendo o bebê? A médica escolheu as palavras com cuidado. Estou dizendo que o risco agora é muito alto. Podemos tentar observação adicional, mas eu quero ser honesta. O bebê está sofrendo. Um soluço escapou do peito da mulher. Seu pai colocou a mão em seu ombro, segurando-a o melhor que pôde. O marido olhou para o teto. Se por culpa ou pavor, ninguém poderia dizer. As horas passaram. As contrações de dor iam e vinham em intervalos imprevisíveis. No final da tarde, o monitor apitou freneticamente. As enfermeiras correram para dentro, uma verificando os sinais vitais, outra ajustando os sensores. A frequência cardíaca fetal caiu, e depois, mais ainda. A doutora Latham voltou, com urgência em seus passos. Estamos tentando estabilizar as coisas, mas o bebê está mostrando sinais de angústia profunda. A mulher exclamou. Por favor, salve meu bebê. Por favor, tente qualquer coisa. A médica assentiu com compaixão. Faremos tudo o que for clinicamente razoável. Agora, só podemos continuar monitorando e apoiando seu corpo. Seu pai agarrou a mão dela, o rosto tenso. Ele já tinha visto tragédias antes, mas não como aquela. Não algo tão pessoal. Não a perda de um neto que ele já havia imaginado segurando. O marido se aproximou, finalmente abalado de sua postura retraída. Não há mais nada? Cirurgia ou algo assim? A doutora Latham balançou a cabeça. A cirurgia é considerada quando há uma chance de o feto sobreviver fora do útero. O trauma parece ter afetado a placenta. Um parto de emergência neste momento não aumentaria a viabilidade. Estamos nos concentrando na segurança da mãe até sabermos se o feto pode se recuperar. A sala caiu em um silêncio denso e sufocante. Então, em algum momento perto do anoitecer, o monitor emitiu um tom longo. A tela mostrou um alerta. O batimento cardíaco que havia lutado durante a noite e amanhã desapareceu no nada. A enfermeira levou a mão à boca. A doutora Latham se inclinou, examinando os resultados novamente, esperando uma margem de erro que não veio. Sinto muito, ela disse suavemente. O bebê não tem batimento cardíaco detectável. Um grito irrompeu da garganta da mulher. Suas mãos voaram para a barriga. Ela balançou a cabeça violentamente, tremendo de descrença e agonia. Não, por favor, verifiquem de novo. A médica o fez, movendo o sensor em todos os ângulos, rezando pelo retorno daquele leve piscar. Não houve. Seu pai a puxou para seus braços, enquanto seu corpo se convulsionava em soluços. Sua própria respiração estava entrecortada, mas seu aperto permaneceu firme. Sua voz quebrou quando ele sussurrou. Estou aqui. Eu não vou embora. Seu marido permaneceu a vários passos de distância, o rosto pálido. O momento continha uma verdade da qual ele não podia escapar. Talvez ele não tivesse pretendido aquele resultado, mas ele havia causado o momento que levou a ele. O peso dessa responsabilidade o oprimia. No entanto, ele não disse nada. A doutora Latham colocou suavemente a mão no braço da mulher. Vamos dar tempo a você.
Vamos ajudá-la a passar pelo que vier a seguir. A sala escureceu enquanto o sol se punha atrás do horizonte de Manhattan. O zumbido das máquinas continuou, mas o único som que mais importava havia silenciado. A perda se instalou sobre a sala como uma sombra que nunca poderia ser totalmente levantada. E naquele silêncio, um tipo diferente de determinação se formou por trás dos olhos do pai. Algo comedido, algo frio, algo inabalável. Ele descobriria exatamente o que aconteceu naquela escada e não descansaria até que a verdade, cada parte dela, fosse trazida à luz. O dia depois que o coração do bebê parou, a ala da maternidade parecia mover-se com um ritmo mais lento, como se o próprio hospital compreendesse a gravidade da perda. A mulher grávida, agora não mais grávida, jazia em um quarto pós-parto mal iluminado, com vista para o East River. Seu corpo parecia vazio. Seus braços pareciam leves, de uma maneira que a aterrorizava. A dor em seu abdômen havia mudado. A acuidade havia desaparecido, substituída por uma pressão vazia que a fazia sentir como se tivesse sido esvaziada por dentro. Uma enfermeira entrou silenciosamente com uma prancheta. Ela era gentil, mas profissional. Uma mulher americana branca na casa dos 40 com mãos firmes. Ela verificou os sinais vitais da mulher sem dizer nada a princípio. A mulher olhava fixamente para o teto, os olhos inchados de ter chorado a noite toda. Quando a enfermeira finalmente falou, sua voz era suave. Há alguns formulários que precisamos preencher em relação aos seus cuidados. Eu posso ajudá-la a preenchê-los. A mulher assentiu fracamente. A enfermeira hesitou antes de continuar. Também faremos um exame de acompanhamento na próxima hora para garantir que você esteja clinicamente estável. Após uma perda fetal relacionada a trauma, monitoramos sinais de infecção e hemorragia interna. O pai da mulher estava sentado na cadeira ao lado da cama dela, vestindo roupas limpas, mas simples, que ele havia comprado na loja de presentes do hospital. Seu rosto permanecia sereno, mas seus olhos não perdiam a dor. Ele agradeceu à enfermeira antes que ela saísse da sala novamente. O marido estava sentado mais longe, perto da janela. Ele tinha dormido pouco, mas sua exaustão tinha uma tonalidade diferente. Ele parecia derrotado, mas também preso, como se estivesse calculando todos os resultados possíveis e não encontrando nenhum que o protegesse da verdade. A mulher finalmente falou. Pai. Seu pai se inclinou para mais perto. Sim, estou bem aqui. Ela engoliu em seco. Sua voz vacilou. Eu fico pensando que teria sido diferente se eu tivesse ido embora mais cedo, ou se eu tivesse discutido menos, ou se eu tivesse sido mais cuidadosa na escada. Seu pai balançou a cabeça firmemente. Não, não se culpe. Nem sequer deixe sua mente ir por esse caminho. O que aconteceu não foi sua culpa. Ela fechou os olhos e chorou silenciosamente por vários segundos. Seu pai colocou a mão sobre a dela e esperou até que ela pudesse respirar regularmente novamente. Uma batida suave na porta. Uma McKinnon, assistente social do hospital, entrou. Uma mulher americana branca na casa dos 30, carregando uma pasta e uma identificação que indicava que ela era especializada em perda materna. Ela a cumprimentou gentilmente e se aproximou do lado da cama. Estou aqui para apoiá-los no que precisarem, ela disse. Este tipo de perda é devastador. Podemos fornecer aconselhamento, apoio espiritual ou apenas alguém para conversar. A mulher assentiu, mas sua voz era fraca. Obrigada, a assistente social continuou. O hospital também precisa documentar as circunstâncias da queda. Isso não é para culpar. É um procedimento padrão, sempre que uma paciente grávida chega com trauma. O marido se endireitou abruptamente. Já dissemos ao hospital. Ela escorregou. A assistente social olhou para ele calmamente. Senhor, eu preciso ouvir ela. E mais ninguém.
O pai da mulher prendeu a respiração. Aquele foi o primeiro momento que permitiu que ela falasse sem interrupção. A mulher olhou para a rara assistente social. As lágrimas brotaram, mas não caíram. Ela engoliu em seco. Eu caí da escada do hotel. A assistente social assentiu. A senhora sentiu tontura ou perdeu o equilíbrio? A mulher hesitou. Os olhos do marido estavam fixos nela, ardendo com aviso. Mas depois, ela olhou para o pai, que fez um leve aceno de cabeça. Não para silenciá-la, mas para lembrá-la de que não estava sozinha. Sua voz saiu em um sussurro. Ele me empurrou. A assistente social parou por um instante. Ela manteve o tom firme, mas suas anotações mudaram. Obrigada por me dizer. Sou obrigada a documentar o que a senhora compartilha. Dependendo do seu nível de conforto, também podemos notificar a aplicação da lei. O marido deu um passo à frente. Ela está de luto, está confusa, não está pensando com clareza. O pai se levantou. Sente-se. Sua voz era baixa, mas controlada. Não fale por ela. O marido olhou entre eles. Depois recuou. A assistente social olhou para a mulher novamente. Gostaria que notificássemos a polícia? A mulher balançou a cabeça rapidamente. Ainda não. Eu não consigo lidar com isso agora. Tudo bem, disse a assistente social. Não há pressa. Você pode decidir a qualquer momento. Nada muda os registros médicos. Eles mostrarão o trauma, mostrarão o padrão de sofrimento fetal e mostrarão as lesões consistentes com sua queda. O maxilar do pai se apertou. Ele sabia como a evidência funcionava. Ele sabia o que os médicos registravam. Ele sabia o que poderia ser provado mais tarde. Depois que a assistente social saiu, o pai se inclinou para perto da filha e falou em voz baixa. Eu não vou pressionar você. Você decide quando está pronta, mas eu quero que você saiba de algo. O que aconteceu não vai desaparecer. Ela assentiu. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Uma enfermeira entrou novamente com a cadeira de rodas para o exame de acompanhamento. Precisamos levá-la pelo corredor para uma breve avaliação. Seu pai a ajudou a se sentar. O marido se aproximou como se quisesse ajudar, mas ela virou a cabeça. A enfermeira notou, e sua expressão se suavizou. Eles a levaram em uma cadeira de rodas por um corredor tranquilo. Cada virada das rodas parecia mais alta do que o normal. Quando chegaram à pequena sala de exames, a enfermeira e um residente verificaram se havia hemorragia interna, anemia e estabilidade dos sinais vitais. O processo foi clínico, cuidadoso e respeitoso. Depois, eles a levaram de volta para o quarto. O marido sussurrou. Podemos superar isso. Podemos começar de novo. Ela olhou para ele com olhos vazios. Nós nunca vamos começar de novo. Ele parecia chocado. O pai dela se colocou entre eles. Vá para casa. Ela não precisa de você aqui por enquanto. O marido abriu a boca, mas a fechou novamente. Pegou o casaco, hesitou e finalmente saiu da sala. Quando a porta se fechou com um clique, a mulher soltou uma respiração lenta e trêmula. Seu pai puxou a cadeira para perto. Você está segura comigo, ele disse. E eu vou encontrar a verdade, cada parte dela. Ela assentiu uma vez, exausta, mas grata. A dor dentro dela havia mudado. Ainda era pesada, mas agora compartilhava espaço com algo mais. O começo da determinação. O começo da clareza. Do lado de fora de sua janela, a cidade seguia seu ritmo habitual. Dentro da sala, tudo havia mudado. E o primeiro passo em direção à justiça, por mais silencioso que fosse, já havia sido dado. Amanhã, após receber alta do Mount Sinai, a mulher voltou para a casa do pai em Brooklyn. O lugar era tranquilo, forrado com estantes cheias de velhos arquivos de seus anos, como promotor federal. A cozinha cheirava levemente a café fresco, embora ela mal provasse o seu. Ela se movia lentamente, seu corpo ainda se recuperando do trauma
e do procedimento que se seguiu à perda. Seu pai permaneceu por perto, observando-a como se ela pudesse desabar a qualquer momento. Ele sabia que o luto podia sugar a força de uma pessoa muito antes de o corpo curar. Depois que ela finalmente subiu para descansar, ele se sentou à mesa de jantar e abriu um bloco de notas amarelo. As páginas olhavam para ele como um veredicto em branco, esperando para ser escrito. Ele escreveu a data no topo. Parou. Depois, escreveu uma única linha. Incidente no hotel. Hawthorne Grand. Possível crime. Ele bateu a caneta uma vez na página, um hábito de antes da aposentadoria. Seus anos no Distrito Sul de Nova York o haviam ensinado que a verdade raramente era revelada facilmente. Mas ele também havia aprendido que as mentiras eram frágeis quando a pressão era aplicada no lugar certo. Sua primeira ligação foi para um contato que ele havia mantido de seus anos trabalhando em litígios federais. Não era um funcionário do governo. Isso complicaria as coisas. Este era um especialista particular em recuperação de dados que o havia ajudado com evidências digitais durante um de seus últimos grandes casos. O homem atendeu no segundo toque. Eu posso dar uma olhada nas imagens, mas a qualidade depende da fonte. Ele disse, me mande o que você tiver. O pai anotou os passos necessários para obter os arquivos, fechou o bloco de notas e se preparou para ir ao hotel. Antes de sair, verificou a filha. Ela estava encolhida debaixo de um cobertor, com os olhos abertos, mas desfocados. Ele beijou o topo de sua cabeça e disse, descanse. Eu cuido da próxima parte. No Hawthorne Grand, o lobby brilhava com a mesma perfeição polida que sempre oferecia aos hóspedes. Atrás da recepção estava a gerente geral, uma mulher americana branca na casa dos 50 anos, com postura perfeita e uma expressão treinada para permanecer neutra. Quando o pai se identificou e solicitou falar sobre um incidente envolvendo sua filha, ela o convidou para seu escritório. Ele se sentou em frente a ela e a observou atentamente. Minha filha caiu na escada do 15º andar há 2 noites, ele disse. Quero revisar as imagens de segurança. O sorriso da gerente se apertou. Já revisamos essas imagens. Infelizmente, a câmera naquele corredor estava parcialmente obstruída. Não mostra um ângulo claro da queda. Ele assentiu. Eu entendo. Ainda assim, gostaria de ver o que ela capturou. Ela hesitou. Senhor, a gravação é propriedade do hotel. Só podemos entregá-la mediante solicitação da aplicação da lei. Ele manteve o olhar. Estou ciente da sua política. Também estou ciente de que seu hotel registrou um incidente em que uma hóspede grávida foi ferida. Vocês não podem legalmente apagar ou adulterar essas imagens por 30 dias. Não estou pedindo que quebrem o protocolo. Só estou pedindo uma visualização. A expressão dela vacilou, apenas por um instante, revelando tensão sob o profissionalismo. Vou falar com a segurança, ela disse. Por favor, espere aqui. Ele esperou. O escritório estava silencioso, exceto pelo zumbido do duto de ventilação. A gerente retornou após vários minutos. Podemos lhe mostrar as imagens, mas não podemos fornecer uma cópia sem uma ordem judicial. Tudo bem, ele disse calmamente. Ele foi levado para a sala de segurança. Um guarda americano branco estava sentado perto dos monitores. O olhar nervoso do guarda entregou mais do que ele pretendia. A gerente o instruiu a reproduzir a gravação do momento do incidente. As imagens carregaram. A imagem estava granulada. A placa decorativa bloqueava parcialmente a vista, assim como a gerente havia descrito. Mas o pai se inclinou para a frente enquanto a cena se desenrolava. Seu ritmo cardíaco acelerou.
Mesmo através da obstrução, ele pôde ver a filha recuando. Pôde ver o marido se aproximando. Pôde ver o estalo repentino do ombro dele, o movimento rápido do braço direito. E então, o corpo dela sendo puxado para o lado, seguido por sua queda escada abaixo. Ele não respirou por vários segundos. A gerente não disse nada, mas o guarda evitou o contato visual completamente. O pai rebobinou as imagens. Ele as assistiu novamente. E de novo. A imagem não era nítida, mas mostrava o suficiente. O suficiente para ele entender o que aconteceu. O suficiente para um tribunal considerar a possibilidade de força. O suficiente para um caso civil. O suficiente para destruir a reputação do marido. Ele se levantou. Agradeço sua cooperação. A gerente o acompanhou até a saída. Quando ele chegou ao lobby, ele saiu para o ar frio de Manhattan e deixou a verdade se instalar mais profundamente. O hotel esperava que as imagens pouco claras os protegessem da controvérsia. Seu genro esperava que o ângulo escondesse a verdade. Mas a câmera, imperfeita como era, havia capturado o que mais importava: o movimento, a intenção, o momento do impacto. Não era ambíguo para um olho treinado. Ele caminhou de volta para o metrô com um propósito renovado. Na viagem para Brooklyn, ligou para o especialista em dados. Eu tenho as imagens de segurança. Precisa de melhoria. O ângulo está parcialmente bloqueado, mas a análise de movimento deve mostrar o que precisamos. Eu posso trabalhar com isso, respondeu o especialista. Me mande. Terei um relatório preliminar em uma semana. Quando o pai voltou para casa, sua filha estava sentada à mesa da cozinha, olhando fixamente para uma xícara de chá intocada. Ela olhou para cima, o rosto magro de dor. Ele se sentou ao lado dela e colocou a mão sobre a dela. Eu vi as imagens, ele disse. Ela inalou bruscamente. O que elas mostraram? Sua resposta veio em voz baixa, mas com firmeza. O suficiente. Mostra o suficiente. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez havia algo mais por trás delas. Não apenas dor, algo mais firme, algo que estava começando a endurecer. O que acontece agora? Ela perguntou. Ele fechou a mão suavemente ao redor da dela. Agora nós começamos. E pela primeira vez desde a escadaria, ela acreditou nele. O funeral do bebê ocorreu 2 semanas depois que a mulher voltou para a casa do hospital. Foi um pequeno e privado serviço realizado em um cemitério tranquilo no Queens. O céu estava cinza pálido, o ar pesado com o frio do início da primavera. Apenas a família mais próxima compareceu. Seu pai estava ao lado dela durante a cerimônia, sua mão firme em seu ombro, enquanto ela apertava um lenço branco dobrado com as 2 mãos. Seu marido permaneceu a vários passos atrás deles, sua postura rígida, sua expressão cuidadosamente vazia. Para qualquer um que não conhecesse a história, ele parecia um pai de luto. Mas todos os presentes sabiam o contrário. Após o serviço, seu pai a guiou até o carro, ajudando-a a se acomodar no assento. Seu corpo ainda estava se curando, mas as feridas emocionais pareciam mais profundas do que qualquer coisa física. Quando o marido tentou se aproximar da porta aberta do carro, seu pai o parou com uma simples mão levantada. Agora não, ele disse. Sua voz era firme, não zangada, mas não deixava espaço para discussão. O marido recuou, derrotado. O pai fechou a porta suavemente e levou a filha para casa ele mesmo. Nos dias seguintes, a atmosfera começou a mudar. Silenciosamente no começo, quase imperceptivelmente. Mas a mudança era real. As amigas da mulher, todas americanas brancas que ela conhecia há anos, lhe enviaram mensagens perguntando como ela estava e oferecendo ajuda com refeições ou tarefas. No início, ela não respondeu, sem saber o que dizer. Finalmente, ela respondeu a algumas. Sua amiga mais próxima,
Emily a visitou uma tarde, trazendo uma travessa de forno e com uma expressão de suave preocupação. Elas se sentaram à mesa da cozinha, a luz do sol filtrando-se pelas cortinas. Emily estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão dela. Eu soube o que aconteceu, ela disse. Sei que você tem estado quieta, mas estou aqui. O que você precisar. A mulher hesitou. Ela não havia contado a verdade completa para ninguém, exceto para o pai e a equipe do hospital. Até mesmo dizer as palavras parecia impossível. Mas Emily foi paciente, sua presença calma e calorosa. Finalmente a mulher sussurrou. Ele me empurrou. Os olhos de Emily se arregalaram, a respiração presa no peito. Ela apertou a mão da amiga. Sinto muito. Eu tive a sensação de que algo estava errado. Lembro-me da última vez que nos vimos no café. Você parecia assustada, mesmo naquela época. A mulher assentiu lentamente. Não queria admitir. Tentei manter a compostura, mas eu sabia que as coisas estavam ficando piores. Elas se sentaram em silêncio por alguns momentos. Então Emily perguntou suavemente. Mas alguém sabe sobre o empurrão? Meu pai e o hospital. A assistente social documentou, mas eu não fui à polícia. Você não precisa se apressar, disse Emily, mas também não precisa carregar isso sozinha. O pai dela entrou na cozinha então, deixando uma pilha de correspondência na bancada. Ele cumprimentou Emily educadamente antes de se virar para a filha. Temos mais uma consulta médica esta semana. Eles querem fazer um exame de acompanhamento para garantir que você esteja se curando corretamente. Tudo bem, ela disse em voz baixa. O pai hesitou. Depois acrescentou. E o especialista em dados diz que a melhoria preliminar está quase pronta. Ele acha que a análise de movimento será sólida. A mulher exalou lentamente. Ela sabia o que isso significava. A evidência estava passando de uma vaga possibilidade para algo concreto. Enquanto isso, fora de sua casa, as histórias começaram a circular. Não histórias públicas, não reportagens, mas sussurros entre parceiros de negócios, conhecidos e funcionários do hotel. O Hawthorne Grand tinha estritas políticas de confidencialidade, mas os funcionários ainda falavam entre si. Uma mulher grávida caindo da escada e perdendo seu bebê não era um evento que as pessoas esqueceriam facilmente. Alguns hóspedes ouviram detalhes parciais. Alguns membros da equipe viram a mulher depois, pálida e ferida. Um jovem concierge que havia ouvido o guarda e o gerente discutirem o incidente disse a um colega na sala de descanso. Algo não estava certo. O marido estava muito insistente com a história. À medida que esses sussurros se espalhavam, a pressão começou a se acumular ao redor do marido. Os investidores que ele estava cortejando estavam se tornando suspeitos. Eles lhe enviaram e-mails pedindo atualizações sobre sua situação familiar, redigindo suas mensagens com um desapego educado. Cancelaram 2 reuniões, citando conflitos de agendamento não relacionados, mas ele sentiu a verdade. As pessoas estavam se distanciando. Uma tarde, ele se sentou sozinho em seu apartamento de luxo, olhando para uma lista de chamadas que precisava retornar. Nenhuma das pessoas naquela lista parecia ansiosa para falar com ele agora. Ele esfregou as têmporas, a frustração aumentando. Isso está saindo do controle, ele murmurou. Nada disso deveria ter saído do hotel. Ele ligou para o segurança do Hawthorne Grand. O guarda atendeu com relutância. Eu não posso falar sobre isso, ele disse. A gerência disse que a filmagem foi revisada e está segura. Você sabe que o pai passou por aqui. A voz do marido se aguçou. Você disse algo a ele? Eu não disse nada, mas ele viu o vídeo. O tom do guarda mudou para medo. Olha, eu fiz o que você me pediu naquela noite, mas eu não vou perder meu emprego ou enfrentar problemas por causa disso.
Se a filmagem for citada judicialmente, eu não posso mentir. O marido bateu o telefone. Seu álibi, antes hermético e contido, estava começando a desmoronar. De volta ao Brooklyn, o pai da mulher continuou a formar um plano silencioso. Ele se reuniu com uma advogada em quem confiava, uma mulher americana branca que era especialista em casos de família e civis há mais de 20 anos. Ela revisou os registros do hospital, as anotações da assistente social e o relatório preliminar do analista de filmagem. Suas sobrancelhas se franziram enquanto ela lia. Isso é significativo, ela disse. A filmagem não provará cada detalhe, mas mostrará o suficiente para levantar questões reais. Juntamente com a evidência médica e a declaração dela, forma uma base sólida para um processo civil. Primeiro um processo civil, repetiu o pai. Não criminal, correto, disse a advogada. As acusações criminais exigem uma barra de prova mais alta. Mas um caso civil pode expor a verdade e forçar tudo a sair. O pai se recostou, absorvendo as palavras. É exatamente isso que queremos, a verdade. Sua filha sentou-se em silêncio ao lado dele. Ela olhou para a advogada com uma mistura de medo e determinação. Vai ser difícil? Ela perguntou. Sim, disse a advogada com honestidade. Mas você não estará sozinha. Pela primeira vez desde a queda, a mulher sentiu um pequeno vislumbre de algo além da dor. Era o mais tênue começo de força. E fora das paredes da casa, o mundo já estava mudando. Um sussurro de cada vez. A semana seguinte se desenrolou com o ritmo lento e deliberado de uma investigação ganhando impulso. A mulher continuou sua recuperação na casa do pai, embora cada dia trouxesse seus próprios desafios. A cura física avançava, mas o luto ainda habitava em seu corpo como um peso que ela carregava a cada respiração. Seu pai mantinha uma distância respeitosa quando ela precisava descansar e permanecia perto quando ela precisava de companhia. Ele nunca a apressou, mas também nunca parou de trabalhar nos bastidores. A mesa de jantar dele havia se transformado em um centro de comando organizado. Laptops, blocos de notas legais, registros de evidências, e-mails impressos e prontuários médicos estavam dispostos ordenadamente em pilhas. Ele revisava tudo metodicamente. Anos de experiência como promotor o guiavam. Desta vez, o caso era pessoal. Isso apenas o tornava mais minucioso. Em uma manhã de quinta-feira tranquila, o especialista em recuperação de dados enviou por e-mail as imagens aprimoradas. O pai abriu o vídeo e o estudou quadro a quadro. A resolução ainda era imperfeita. O prato decorativo ainda bloqueava a visão direta da câmera. Mas a análise de movimento havia intensificado o contraste no braço e no ombro do homem. O especialista havia adicionado setas e indicadores de tempo. A gravação mostrava o marido dando um passo à frente agressivamente. Mostrava a sutil torção de seu torso. Mostrava o momento em que seu braço se impulsionava para fora. Mostrava o deslocamento repentino da mulher, seu centro de gravidade mudando de forma não natural e sua queda começando antes que seus pés chegassem à borda da escada. Uma mensagem do especialista acompanhava as imagens. Este ângulo não provará a intenção com certeza absoluta, mas apoia a hipótese de força. Combinado com os prontuários médicos, ele contribui firmemente para um argumento de causalidade. O pai salvou o arquivo e o encaminhou para a advogada. Depois, recostou-se na cadeira. A verdade havia se tornado visível no próprio movimento, sem desculpas, sem manipulação. Apenas o que a câmera havia capturado em silêncio. Naquela tarde, a advogada ligou. Seu tom havia mudado desde a primeira reunião. Esta evidência é substancial, ela disse. E eu estive revisando os prontuários médicos do Mount Sinai.
O padrão de lesões, a cronologia do sofrimento fetal e a declaração documentada para Sarah assistente social, tudo se encaixa. O pai ouviu em silêncio. Há mais, ela continuou. O hospital tirou fotos dos hematomas. As marcas no braço e no ombro dela são consistentes com um aperto forçado. Nenhuma dessas lesões corresponde ao padrão de uma queda acidental. O pai sentiu o maxilar apertar. Me mande cópias de tudo. Ele imprimiu cada documento com cuidado deliberado. As fotos dos hematomas da filha o afetaram mais do que ele esperava. Ele levou a mão à ponte do nariz e fechou os olhos por um momento. Ele tinha visto muitas vítimas durante sua carreira. Ver a própria filha naquele papel doeu mais profundamente. Quando ele voltou para a mesa, começou a escrever cronogramas, registros de admissão por trauma, leituras do batimento fetal, declarações tomadas pela assistente social, observações dos paramédicos, as marcações de tempo das imagens. Ele construiu uma estrutura em torno dos fatos, organizando-os até que os eventos se alinhassem como pontos em um mapa. Enquanto isso, a mulher recebeu uma mensagem de uma antiga colega. Dizia uma única frase. Eu vi algo no hotel naquela noite. Podemos conversar? Sua respiração parou. Ela encaminhou a mensagem de texto para o pai. 15 minutos depois, a colega chegou à casa. Era uma mulher americana branca na casa dos 30 anos, com olhos nervosos e um cardigã apertado ao redor dos ombros. Uma vez sentada, ela falou rapidamente. Ela estava no corredor, perto da recepção, quando o marido dele desceu após a queda. Ele estava bravo. Ele disse ao guarda que não era nada, mas estava tenso, como se estivesse com medo de que alguém tivesse visto algo. A mulher engoliu em seco. Ele disse mais alguma coisa? Sim, ela disse. Limpe qualquer coisa que pareça estranha. Eu não sei se ele estava se referindo às imagens, mas foi o que pareceu. Eu não quis me envolver naquele momento, mas depois soube o que aconteceu. Sinto muito. O pai se inclinou para a frente. Você está disposta a prestar depoimento? Ela hesitou, mas assentiu. Sim, se ajudar. Ajudou mais do que ela percebeu. Sua declaração adicionou corroboração de que o marido tentou influenciar a equipe do hotel. Em termos legais, fortaleceu a alegação do pai de uma tentativa de acobertamento. A próxima descoberta veio da própria mulher. Uma noite, enquanto revisava o telefone para apagar mensagens antigas, ela parou de repente. Várias mensagens de texto do início da gravidez chamaram sua atenção. Mensagens que ela havia tentado esquecer. Uma mensagem do marido dizia: pare de me contradizer em público. Outra dizia: você está tornando as coisas mais difíceis para nós. Me escute. Na época, ela os havia desculpado. Agora ela enviou as capturas de tela para o pai. Ele as adicionou ao registro de evidências. Isso mostra um controle crescente, ele disse. Os tribunais entendem padrões. Os padrões se tornaram essenciais. Em questão de dias, a advogada obteve uma cópia do registro interno de incidentes do hotel. O guarda havia documentado a queda. A entrada observava que o marido estava insistindo que um relatório não era necessário. O guarda havia evitado apresentar um relato completo devido à pressão, mas o registro parcial ainda existia. Outra rachadura na história do marido. O pai, ainda se movendo com a precisão de um litigante experiente, fez mais uma ligação, desta vez para um investigador particular. Um homem americano branco na casa dos 30 anos que o havia auxiliado anos antes. Eu preciso de verificações de antecedentes, disse o pai. Financeiras, comportamentais, qualquer coisa relevante. O investigador respondeu naquela noite. O marido de sua filha tem vários indicadores preocupantes. Pagamentos perdidos em 2 linhas de crédito,
Um grande fracasso de investimento há 6 meses, pressão dos investidores e um histórico de acessos de raiva documentados por vizinhos em seu antigo prédio de apartamentos. A mulher ouviu o relatório com o coração apertado. Eu não sabia de nada disso, ela sussurrou. Seu pai colocou a mão em suas costas. É assim que as pessoas escondem padrões, controlando quem vê o quê. Na manhã seguinte, a advogada ligou novamente. Estamos prontas para iniciar o caso civil. A evidência agora forma uma narrativa consistente e convincente. Trauma físico, movimento gravado, comportamento documentado, depoimento de testemunhas e tentativa de manipulação da equipe do hotel. Bom, disse o pai, vamos em frente. E em algum lugar da cidade, o marido também sentiu a mudança. As pessoas estavam retornando menos suas ligações. Os investidores se retiraram. Um colega perguntou em voz baixa: algo que você precise nos contar? Outro evitou o contato visual completamente. A verdade estava saindo de cada canto em que ele tentou enterrá-la. Era apenas o começo. O processo civil foi protocolado em uma fria manhã de segunda-feira, no início de abril. A advogada apresentou o pacote completo ao tribunal. O vídeo aprimorado, os prontuários médicos, as declarações da equipe do hospital, as capturas de tela das mensagens controladoras e o depoimento da colega da mulher que ouviu a tentativa do marido de influenciar o guarda do hotel. Era um dossiê denso e meticulosamente preparado. O pai permaneceu ao lado da advogada enquanto ela o entregava ao escrivão do tribunal. Algo na finalidade daquele momento o fez exalar pela primeira vez em semanas. Do outro lado de Manhattan, o marido estava no meio de uma reunião matinal quando sua assistente entrou, pálida e perturbada. Ela colocou um envelope grosso sobre a mesa de conferências. Ele franziu a testa, abriu e sentiu o sangue escoar de seu rosto ao ver o cabeçalho. Notificação de ação civil. A lista de acusações preencheu 2 páginas. Seus investidores o observavam, confusos, enquanto ele começava a perder a compostura. Um dos investidores mais velhos, um homem americano branco de cabelos grisalhos e reputação de cautela, falou primeiro. Isso é real? O marido se levantou abruptamente. Está exagerado. Nada disso reflete o que realmente aconteceu. Ela caiu. Isso é tudo. Outro investidor falou com mais cuidado. É verdade que ela perdeu o bebê por causa da queda? Ele hesitou. Essa hesitação lhes disse mais do que qualquer negação poderia ter dito. O tom da sala mudou. Reuniões foram adiadas. Chamadas ficaram sem resposta. No final do dia, 2 investidores importantes retiraram seu interesse. Eles citaram frases vagas como instabilidade, risco de reputação e complicações legais pendentes. Tudo significava a mesma coisa. Eles não confiavam mais nele. Enquanto isso, o pai e sua advogada se preparavam para o que viria a seguir. Eles se reuniram com a médica da mulher no Mount Sinai para revisar a cronologia mais uma vez. A doutora Latham explicou a sequência com clareza. O sofrimento fetal começou logo após a queda. Os padrões de contusões no braço e no ombro dela não correspondem a um tropeço acidental. Estes achados podem apoiar o argumento de que uma força externa contribuiu para o trauma. A advogada notou. Seu depoimento será essencial se o caso for a julgamento. A doutora Latham respondeu sem hesitar. Vou testemunhar sobre os fatos médicos. Não vou especular além do que os registros mostram. Seu pai apreciou isso. Os fatos eram suficientes. Os fatos eram poderosos quando combinados com provas. De volta ao Brooklyn, a mulher continuou seu lento processo de cura. Ela participou de sessões de terapia organizadas pela assistente social do hospital. A terapeuta trabalhou com ela através do ciclo do luto,
ajudando-a a separar a culpa da responsabilidade. Alguns dias eram calmos e reflexivos, outros eram pesados e cheios de lágrimas. Mas ela continuou aparecendo. Ela continuou tentando. Em uma visita à tarde, Emily veio novamente com sopa caseira e um sorriso gentil. As pessoas estão começando a falar, disse Emily. O nome do seu marido está circulando. Ainda não publicamente, mas na comunidade de negócios. Algumas pessoas dizem que não estão surpresas. A mulher olhou para baixo. Não surpresas. Por quê? Emily hesitou, mas continuou. Algumas pessoas mencionaram que ele tinha um temperamento forte. Havia rumores, nada específico, mas parece que havia sinais que as pessoas ignoraram ou desconsideraram. A mulher ouviu em silêncio. Em seu coração, ela conhecia esses sinais. Ela os havia vivido, mesmo que tivesse tentado enterrá-los na época. Uma semana depois, a advogada agendou um depoimento formal. A mulher deu sua declaração em uma sala de conferências privada, com o pai sentado ao seu lado. Ela relatou tudo com calma e clareza. A escada, a discussão, a raiva em sua voz, o empurrão, a dor imediata, o hospital, os momentos finais quando o monitor silenciou. Quando ela terminou, a advogada disse: "Você se saiu muito bem. Sua clareza fará a diferença." Seu pai apertou a mão dela. "Eu estou orgulhoso de você." Enquanto eles fortaleciam seu caso, o marido começou a perder o controle do dele. Sua equipe jurídica tentou argumentar que a lesão poderia ter resultado de um escorregão. Eles tentaram desacreditar a análise de movimento e a declaração da testemunha. Eles contataram o hotel em particular, esperando limitar a cooperação. Mas a gerência do hotel já havia sido contatada pela advogada. Eles haviam recebido notificação oficial de que suas gravações seriam exigidas na fase de prova civil. Isso significava que eles eram legalmente obrigados a preservar a gravação e fornecê-la sob solicitação. O marido podia sentir as paredes se fechando. Ele tentou entrar em contato com a esposa várias vezes, deixando mensagens de voz que não foram ouvidas. Ele alternou entre desculpas, ameaças e súplicas. "Podemos consertar isso", ele disse em uma mensagem. "Você está destruindo nós dois", ele disse em outra. Ela nunca respondeu. 2 meses após o protocolo do processo, uma audiência preliminar foi agendada. Os tribunais em Manhattan eram frequentemente lotados, mas esta audiência atraiu uma atenção incomum entre os colegas de negócios do marido. Alguns vieram por curiosidade, outros vieram por suspeita. Alguns vieram porque tinham ouvido rumores e queriam ver por si mesmos. Quando a mulher entrou no tribunal com o pai, a sala ficou completamente silenciosa. Ela usava um vestido simples azul marinho e caminhava com passos lentos e firmes. Seu pai permaneceu por perto, uma presença tranquilizadora. O marido já estava sentado com seu advogado. Ele parecia mais magro, mais rígido. Seus olhos a seguiram, mas ela não retribuiu o olhar. O advogado da mulher apresentou as imagens aprimoradas ao juiz. A sala assistiu à gravação em silêncio. Mesmo com o ângulo obstruído, a mudança no movimento era inconfundível. O juiz se inclinou para a frente, estudando cada quadro. O advogado então apresentou a evidência médica, os hematomas documentados, a cronologia do sofrimento fetal, as anotações da assistente social, a declaração da testemunha da colega da mulher, os conflitos financeiros, as mensagens controladoras. Peça por peça, a narrativa apertou como uma corda. Quando o advogado do marido tentou argumentar que a evidência era circunstancial, o juiz respondeu: "É uma evidência circunstancial, substancial, e justifica uma revelação completa." O rosto do marido perdeu a cor. Seu advogado solicitou um recesso. No final da audiência, o juiz decidiu que o caso civil
prosseguiria para um julgamento completo. Fora do tribunal, vários investidores que vieram observar se afastaram discretamente. Nenhum se aproximou do marido. Nenhum ofereceu apoio. A reputação que ele havia cultivado por anos desmoronou em uma única manhã. Quando ele chegou à calçada para chamar um carro, ele percebeu a verdade que estava evitando. Ele estava sozinho, e o caso contra ele estava apenas ganhando força. O julgamento civil ocorreu 3 meses após a audiência preliminar. O verão se instalou sobre Nova York em pesadas ondas de calor, e a cada dia a mulher viajava para o tribunal acompanhada pelo pai. Ela usava vestidos simples, em cores suaves, nada elaborado, nada destinado a chamar a atenção. Ela caminhava lentamente, mas com uma firmeza crescente. A recuperação havia sido dolorosa, tanto física quanto emocionalmente. No entanto, ela chegava todas as manhãs com a calma determinação de alguém que havia carregado a dor, tempo suficiente para entender seu peso sem ser esmagada por ele. Seu pai permaneceu ao seu lado durante cada sessão. Ele cumprimentava os advogados, tomava notas com precisão praticada e observava cada testemunha com a mesma consciência aguçada que havia aprimorado anos antes como promotor federal. Desta vez, no entanto, ele observava não como um defensor do Estado, mas como um guardião defendendo sua filha. O marido sentou-se do outro lado da sala com sua equipe jurídica. Seu terno estava mais folgado, seu cabelo levemente despenteado, sua confiança esgotada. Ele evitou o contato visual com a mulher, embora seu olhar se voltasse para ela ocasionalmente, cheio de medo e arrependimento misturados em uma única expressão. O testemunho foi claro e condenatório. A doutora Latham explicou os fatos médicos com calma autoridade. Os paramédicos relataram sua condição na chegada. A assistente social descreveu a declaração da mulher. A colega do hotel ofereceu seu depoimento sobre ter ouvido o marido instruir o guarda a remover qualquer coisa que parecesse estranha. O investigador apresentou a instabilidade financeira do marido e documentou padrões de comportamento controlador. E, finalmente, as imagens de segurança aprimoradas foram exibidas novamente. Mesmo em sua forma imperfeita, o movimento de seu braço e o movimento forçado de seu corpo eram visíveis o suficiente para silenciar a sala. Quando a juíza perguntou à mulher se ela desejava falar, ela se levantou lentamente, apoiando as mãos ao lado do corpo. Seu pai se levantou com ela, mas ela tocou o braço dele levemente, dizendo que podia fazer isso sozinha. Ela se virou para a juíza. Eu carreguei meu bebê por 7 meses, ela disse suavemente. Eu senti cada movimento. Eu ouvi os batimentos cardíacos toda semana, enquanto os médicos me garantiam que ele estava crescendo bem. Na noite em que caí, eu soube que algo estava errado. Eu perdi meu bebê por causa do que aconteceu naquela escada. Eu perdi uma parte de mim mesma. Eu não posso mudar isso, mas posso ficar aqui e dizer o que é verdade. Sua voz tremeu apenas uma vez antes de ela continuar. Eu não quero vingança. Eu quero que a verdade seja reconhecida. E eu quero viver minha vida sem medo. A sala permaneceu em silêncio muito depois de ela se sentar. Nem mesmo o marido desviou o olhar. Sua expressão havia suavizado para algo quase humano. Mas era tarde demais para compaixão, e muito mais tarde para perdão. A juíza revisou as provas por 3 dias. Na 4ª manhã, a sala se encheu de um silêncio tenso enquanto ela entregava seu veredicto. O tribunal decide a favor da demandante. Um arrepio percorreu a sala. A juíza continuou. A evidência mostra um padrão consistente de força, coerção e negligência. As ações do réu contribuíram para a lesão
e a perda subsequente. A demandante recebe a totalidade dos danos, incluindo custos médicos, sofrimento emocional e danos punitivos. Não houve aplausos, nem explosões, apenas uma exalação profunda e constante da mulher, enquanto o pai colocava a mão em seu ombro. Ela fechou os olhos, permitindo que o peso se elevasse de seu peito gradualmente. Não era alegria, era alívio, puro e avassalador. O marido permaneceu imóvel após o veredicto. Seu advogado se inclinou para sussurrar algo, mas ele mal reagiu. O veredicto destruiu mais do que suas finanças. Desmantelou a fachada que ele havia mantido por anos. A notícia do julgamento se espalhou rapidamente assim que o veredicto entrou no registro público. Em uma semana, seu último parceiro de negócios se retirou. Seus investidores restantes rescindiram os acordos. Ele recebeu notificação de que vários conselhos profissionais haviam iniciado revisões de sua conduta. O colapso foi completo. 2 meses depois, a mulher voltou ao Mount Sinai para um check-up final. A doutora Latham revisou os gráficos e confirmou que seu corpo havia curado bem. "Você passou por algo incrivelmente difícil", disse a médica gentilmente. "Mas sua força é clara. Vá com calma, mas saiba que seu futuro não é definido pelo que aconteceu." Após a consulta, seu pai a levou a um café tranquilo perto do rio. Eles se sentaram em um canto reservado, a luz do sol brilhando pelas amplas janelas. Ele mexeu seu café e a observou enquanto ela olhava para a água, mais calma do que estivera em meses. "Você fez algo corajoso", ele disse. Ela balançou a cabeça levemente. "Você fez a parte corajosa. Você construiu o caso. Você lutou por mim." "Esse foi o dever de um pai", ele respondeu. "Mas se apresentar no tribunal, dizer a verdade, isso foi seu, e você o fez com dignidade." Ela sorriu fracamente. "Eu quero recomeçar, em algum lugar mais tranquilo, em algum lugar pacífico." Seu pai assentiu. "Eu vou te ajudar, para onde quer que você escolha ir." Ela estendeu a mão pela mesa e pegou a dele. "Obrigada por me salvar." "Você salvou a si mesma", ele disse. Mais tarde naquela semana, ela fez as malas e se mudou para uma pequena cabana alugada no interior do estado de Nova York. A cidade era tranquila, cercada por colinas arborizadas e um rio de movimento lento. Ela passava as manhãs sentada na varanda com uma xícara de chá, respirando um ar que parecia limpo e cheio de possibilidades. Seu pai a visitava frequentemente. Emily a visitava nos fins de semana. A vida seguia em frente, suave e constantemente. Uma tarde, enquanto o sol se punha atrás das árvores e lançava uma longa luz dourada sobre o quintal, ela ficou descalça na grama e fechou os olhos. O mundo parecia em paz de uma maneira que não parecia há muito tempo. Pela primeira vez desde a queda, ela podia imaginar um futuro não definido pelo medo, perda ou dor, mas por uma força tranquila. A justiça não havia devolvido o que ela perdeu, mas lhe deu algo que ela pensou que nunca teria de volta. Sua vida. Só dela. E esse foi o começo de tudo novo. Se você chegou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar nesta história intensa de dor, determinação e busca por justiça. A vida é sobre como nos reerguemos dos nossos piores momentos.